Os ensinamentos mais poderosos de Jesus não foram destinados a ser encontrados nas páginas da Bíblia. Por mais de 2000 anos, essas mensagens permaneceram ocultas, protegidas do conhecimento comum. A maioria das pessoas jamais terá acesso a esse conhecimento, mas você está prestes a descobrir o verdadeiro segredo das lições de Jesus, uma sabedoria capaz de despertar sua alma, se você estiver disposto a ouvir. Por séculos, o mundo conheceu apenas uma parte da história. As traduções e interpretações feitas ao longo do tempo moldaram o que chamamos de tradição cristã, deixando muitas das mensagens originais de Jesus nas sombras. O Jesus que pensamos conhecer transmitiu ensinamentos muito mais profundos do que aquilo que nos foi passado. Em antigos textos, há mensagens escondidas e ensinamentos projetados para elevar nossa consciência a um nível mais elevado. Ignorar esses ensinamentos pode significar perder a compreensão do verdadeiro caminho que Jesus traçou para a humanidade. Mas o que exatamente está escondido nesses textos? Que segredos podem mudar nossa percepção de Jesus e de nossa própria jornada espiritual? É isso que vamos explorar agora. Os ensinamentos secretos de Jesus se alinham mais com o misticismo, focando na transformação interna da consciência em vez de práticas religiosas exteriores. Eles buscam revelar a consciência crística, um estado de união espiritual com Deus que está ao alcance de todos. A sabedoria esotérica de Jesus vai além dos dogmas. Trata-se da realização do divino que reside em cada um de nós. Vamos analisar esses ensinamentos ocultos, explorando as escrituras por uma perspectiva mística e não literal. Como seria sua vida se você descobrisse que os ensinamentos de Jesus vão muito além do que foi escrito na Bíblia? Será que os textos antigos guardam o segredo para alcançar a verdadeira união espiritual com Deus? Você já se perguntou se a mensagem de Jesus foi distorcida ao longo dos séculos? Prepare-se para uma nova compreensão dos ensinamentos de Jesus. Uma compreensão que pode mudar a forma como você enxerga a vida e o seu propósito. Ensinamento 1. O reino de Deus está dentro de você. Este é um dos ensinamentos mais profundos e misteriosos. A interpretação tradicional do cristianismo frequentemente localiza o reino de Deus na vida após a morte, mas essa visão perde o verdadeiro sentido místico dessa mensagem. Jesus se referia a uma realidade interior, a um estado de consciência divina em que a alma reconhece sua unidade com Deus. Essa experiência interior não é exclusiva de santos ou profetas. Ela está acessível a todos que desejam despertar espiritualmente. Este ensinamento ressalta a importância do despertar espiritual interno. O reino dos céus não é um lugar externo a ser alcançado, mas sim um estado de consciência divina, acessível a todos que voltam seu olhar para dentro de si mesmos. Nas tradições místicas, esse ensinamento está em perfeita sintonia com a ideia de iluminação nas religiões orientais, onde o verdadeiro eu, ou Atman, é reconhecido como idêntico ao divino, Brahman. Jesus estava revelando que a salvação e o paraíso não são meramente destinos após a morte, mas estados de consciência que podem ser alcançados aqui e agora, ao olhar para dentro de si e reconhecer a própria divindade. Ensinamento 2. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus declara isso, ele não está falando apenas de sua própria natureza, mas sim transmitindo uma verdade universal sobre o potencial intrínseco de todos os seres humanos. Essa afirmação expressa o conceito de não-dualidade, presente em diversas tradições místicas ao redor do mundo. Não-dualidade é a percepção de que a aparente separação entre a alma individual e o divino é ilusória. Na realidade, existe apenas a unidade. Jesus, ao realizar sua união com Deus, convida a todos nós a reconhecer que também podemos alcançar essa mesma conexão. A jornada espiritual, nesse contexto, consiste em transcender o ego e o sentimento de separação, fundindo-se com a presença divina. Ensinamento 3. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Este ensinamento, frequentemente ignorado ou mal compreendido, faz referência à visão espiritual e ao despertar do terceiro olho, um conceito presente em várias tradições esotéricas. O olho simples pode ser entendido como o centro espiritual, conhecido no yoga como o Ajna Chakra, que nos permite perceber realidades superiores. Ao falar de um olho simples, Jesus se refere a um estado de consciência pura,
no qual as distrações e ilusões do mundo físico desaparecem. Quando o terceiro olho é ativado, ele ilumina o ser com sabedoria interior e divina, trazendo insights espirituais profundos. Esse ensinamento ressoa com o misticismo oriental, onde o foco no terceiro olho durante a meditação é essencial para alcançar uma consciência mais elevada. Ensinamento 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitas vezes, esse ensinamento é interpretado de forma simplista como uma experiência de conversão ou batismo. No entanto, seu significado mais profundo está relacionado ao renascimento espiritual, uma verdadeira transformação da consciência. Nascer de novo implica um despertar interior, onde o indivíduo deixa de se identificar apenas com o físico e o ego, passando a reconhecer a natureza divina que reside em si. Essa ideia se conecta a ensinamentos sobre o despertar da Kundalini ou a elevação da energia interior em várias tradições esotéricas. Esse renascimento é alcançar um nível mais elevado de consciência, em que a realidade é vista não pela perspectiva limitada do ego, mas através dos olhos eternos da alma. Ensinamento 5. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Mas pequena é a porta, e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns a encontram. Esta passagem fala da jornada espiritual. O caminho estreito representa a difícil senda da transformação interior e da prática espiritual. A maioria segue a rota larga do materialismo, do ego e das buscas superficiais, mas poucos se dispõem a trilhar o caminho desafiador da autodescoberta, da meditação e da entrega ao divino. Jesus se refere ao processo de iniciação à consciência superior, onde o buscador precisa abandonar os apegos do ego e do mundo material para alcançar um estado de realização divina. Ensinamento 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, produzirão muitos frutos, pois separados de mim, vocês não podem fazer nada. Este ensinamento vai além de uma simples dependência de Jesus, revelando uma verdade mística sobre a unidade de todos os seres com a fonte divina. A videira representa a consciência crística, a essência divina que permeia toda a vida. Os ramos simbolizam as almas individuais conectadas a essa fonte eterna de energia. Alinhar-se com essa consciência crística interior permite que os indivíduos alcancem seu potencial divino, manifestando frutos espirituais em suas vidas. Jesus não compartilhava seus ensinamentos mais profundos com todos. Suas mensagens espirituais mais elevadas eram reservadas àqueles que estavam preparados para recebê-las. Para as multidões, ele falava em parábolas, escondendo a verdadeira profundidade de sua mensagem. Já para seus discípulos mais próximos, ele revelava o significado completo de seus ensinamentos. Essa distinção é evidente quando Jesus diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Os 12 apóstolos e alguns outros seguidores importantes, como Maria Madalena, formavam seu círculo íntimo. Eles foram os destinatários desses ensinamentos esotéricos. Muitos estudiosos e místicos acreditam que Jesus transmitiu a esse grupo um caminho místico para a união direta com Deus, uma verdade profunda demais para ser compreendida pelo público em geral, que não estava pronto para tal nível de revelação espiritual. Os ensinamentos secretos de Jesus eram místicos, esotéricos, e tinham como objetivo ajudar os indivíduos a realizarem seu potencial divino e despertarem para sua própria consciência crística. Esses ensinamentos, muitas vezes ocultos em parábolas e mal compreendidos por muitos, oferecem um caminho profundo para a iluminação. Ao compreender a verdadeira profundidade espiritual das palavras de Jesus, pode-se embarcar em uma jornada de transformação interior, união divina e realização do reino dos céus dentro de si. No final das contas, o propósito desses ensinamentos é despertar a humanidade para sua divindade inata, guiando-a a estados mais elevados de consciência espiritual e, finalmente, à união com o divino. Quais ensinamentos místicos de Jesus podem ter sido omitidos dos evangelhos canônicos? Será que Jesus deixou um caminho oculto para a iluminação que foi perdido ao longo do tempo? A famosa frase, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", esconde um significado mais profundo? O que Maria Madalena realmente aprendeu com Jesus e por que seus ensinamentos foram silenciados?
Os evangelhos gnósticos, especialmente o Evangelho de Tomé, apresentam muitos ensinamentos de Jesus que possuem um caráter místico e que não são encontrados nos evangelhos canônicos. Neste evangelho, Jesus fala sobre a importância do autoconhecimento como chave para a salvação. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Mas se não se conhecerem, viverão na pobreza, e vocês são a pobreza. Este ensinamento é um chamado direto para o despertar interior e o reconhecimento da natureza divina que existe em cada ser humano. Ao longo do tempo, muitos dos ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos ou interpretados de maneira equivocada. A seguir, estão alguns dos versículos que, sob uma perspectiva esotérica, têm significados mais profundos do que as interpretações convencionais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este versículo é frequentemente interpretado como se Jesus fosse o único caminho para a salvação. No entanto, sob uma perspectiva esotérica, Jesus estava falando como a consciência crística, a presença divina que habita em todos nós. O eu ao qual ele se refere não é apenas sua figura histórica, mas o eu divino presente em cada pessoa. Portanto, o verdadeiro caminho para Deus é o despertar dessa consciência interior, não uma devoção exclusiva à forma física de Jesus. Quando Jesus diz, "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna", a interpretação tradicional costuma ser literal, relacionando o versículo ao céu e ao inferno. No entanto, do ponto de vista esotérico, castigo eterno é o sofrimento causado pela ignorância espiritual. A separação da própria natureza divina leva ao sofrimento do ego. Já a vida eterna representa o estado de iluminação, a união com Deus que transcende o tempo e o espaço. Jesus também teve discípulas, e uma das mais proeminentes foi Maria Madalena. Ela não era apenas uma seguidora, mas uma igual espiritual aos apóstolos, frequentemente recebendo ensinamentos exclusivos que muitos não tinham acesso. Alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Maria Madalena, sugerem que ela desempenhou um papel fundamental na compreensão e disseminação dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Em muitas tradições esotéricas, Maria Madalena é vista como a representação do divino feminino. Os ensinamentos que Jesus transmitiu a ela provavelmente abordavam o equilíbrio entre as energias masculinas e femininas na alma. Essa ideia está ligada a tradições místicas que acreditam que a união da consciência masculina com a energia feminina é essencial para o despertar espiritual. Dessa forma, Maria Madalena pode ter sido uma guardiã de conhecimentos sobre amor divino, transformação espiritual e os mistérios mais profundos do coração. Embora os evangelhos canônicos não mencionem explicitamente os estudos de Jesus com outros mestres espirituais, muitas tradições esotéricas e relatos históricos sugerem que ele viajou para lugares como Egito, Índia e Tibete durante seus anos perdidos. Nessas viagens, acredita-se que Jesus foi iniciado em práticas espirituais dessas antigas tradições, como meditação, controle da respiração e trabalho energético, similares à Kriya Yoga. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, compaixão, perdão e unidade com Deus refletem fortemente os princípios do misticismo oriental. Por exemplo, o conceito de unidade divina presente em seus ensinamentos se alinha com a ideia do Advaita Vedanta, a não-dualidade, no hinduísmo. Sua ênfase na transformação interior também ressoa com os ensinamentos budistas, que focam na purificação da mente e na realização da verdadeira essência do eu. A Kriya Yoga é uma prática poderosa de meditação e controle da respiração que ajuda a despertar a energia espiritual interior conhecida como Kundalini, que geralmente permanece adormecida na maioria das pessoas. Embora não seja mencionada diretamente na Bíblia, algumas tradições esotéricas sugerem que Jesus aprendeu e praticou técnicas semelhantes durante seus anos perdidos. Essas práticas podem ser vistas como ferramentas essenciais para o despertar interior, alinhando-se com os ensinamentos secretos de Jesus. A Kriya Yoga, por meio do controle da respiração, permite acalmar a mente e despertar a energia divina dentro de cada indivíduo. Esse processo reflete os ensinamentos de Jesus sobre nascer de novo, em espírito, e iluminar a luz interior, promovendo um estado elevado de consciência. Além das perspectivas esotéricas e práticas místicas que exploramos, é
É importante lembrar que os ensinamentos de Jesus permanecem como um convite ao autoconhecimento e à busca da verdade interior. Sua mensagem de amor, compaixão e unidade não é exclusiva de uma religião ou filosofia, mas ressoa com tradições espirituais de todas as culturas. A conexão entre os princípios do Oriente e os ensinamentos de Jesus nos mostra que a busca pela iluminação espiritual é universal e atemporal. As referências aos anos perdidos de Jesus também nos levam a refletir sobre a natureza da sabedoria. Será que essa sabedoria não é, em sua essência, o retorno a algo que sempre esteve presente em todas as épocas e tradições? Será que o caminho para a iluminação e para a compreensão de nossa verdadeira essência não passa justamente pela fusão dessas diversas fontes de conhecimento? Agora, enquanto continuamos a explorar esses mistérios e ensinamentos ocultos, vale lembrar que o despertar espiritual é uma jornada única para cada pessoa. Não existem respostas definitivas, apenas portas que se abrem quando ousamos questionar e nos aprofundar. Agora, você gostaria de saber minha opinião sobre algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Quais mistérios, conhecimentos ancestrais ou práticas transformadoras você deseja que explorássemos? Compartilhe suas sugestões nos comentários abaixo e nos ajude a traçar o caminho que seguiremos juntos. Talvez a sua ideia nos leve a descobertas incríveis e a novos horizontes de compreensão. Você chegou até aqui. Não foi apenas um vídeo, mas uma jornada pelos mistérios ocultos nos ensinamentos de Jesus. E por ter nos acompanhado até o final, você provou ser mais do que um mero espectador. Você é um buscador da verdade. Lembra-se das palavras de Jesus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Você é essa pessoa, com ouvidos atentos e coração aberto para receber o que poucos têm coragem de buscar. Agora, falando em transformar seu entendimento em prática. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Enquanto muitos se contentam em caminhar pela trilha larga das interpretações comuns, você optou pela porta estreita. Hoje, você deu um passo à frente, em direção a um entendimento mais profundo, abraçando a sabedoria que Jesus reservou para os que estão prontos. E se você se tornar um guardião dessa sabedoria, a jornada não precisa terminar aqui. Assim como Jesus compartilhava seus ensinamentos mais profundos com seus discípulos, eu convido você a fazer parte desse círculo de exploradores da consciência. Inscreva-se no canal agora para continuar recebendo insights e revelações que podem transformar sua vida. Se este conteúdo fez você refletir, curta este vídeo e compartilhe nos comentários as questões que ecoam em seu coração. Sua voz é a chama que manterá essa sabedoria viva. Imagine-se como um explorador, caminhando por um templo antigo, com corredores sombrios e inscrições que poucos conseguem decifrar. Você encontrou a sala secreta, o lugar onde os segredos mais preciosos foram guardados ao longo dos séculos. E agora, após percorrer esses corredores conosco, você carrega consigo uma nova luz, uma compreensão que não pode mais ser apagada. Se você sente que esta jornada trouxe mais clareza ao seu caminho, eu te encorajo a continuar explorando. Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões, pois, como um verdadeiro buscador, você agora se torna parte de uma comunidade de almas despertas, prontas para desvendar os mistérios que moldam nossa existência. Gratidão por estar aqui e por ser essa luz em meio a tantas sombras. Esta jornada é só o começo, e eu espero que você esteja conosco nos próximos passos, rumo a uma consciência ainda mais elevada. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.